A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título o Ministério de Mestre ou Doutor. O ministério daquele que ensina, do mestre, do professor, do ensinador. O texto áureo que se encontra em Romanos 12, versículos 6 e 7 nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, todos aqueles que ensinam, que são professores, que são mestres, que haja dedicação, que se preparem para ensinar. Tenha o hábito de ler, o hábito de leitura diária da nossa palavra bíblica, da nossa palavra de Deus. Que tenha o costume, o hábito de ler a santa e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus. Se preparar para ensinar. E também viver aquilo que ensina. A verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica assim que se encontra em Mateus 7, 28, 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago capítulo 3, versículo 1 nos diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Temos que ter responsabilidade em ensinar. Ensinar o que a palavra do Senhor nos ensina. Não colocando nem mais uma vírgula, nem menos. Porque cada um dará conta a Deus de tudo que fala. Os mestres, os professores, são levantados para edificar a igreja, para ajudar a igreja. Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século 21 e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos o engano é amenizado. Todos aqueles que são ensinados, aqueles que têm o hábito da leitura da palavra, estudar a palavra, correm menos risco de serem enganados por falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento
discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, que é a tarefa de ensinar. Romanos 12, 7 e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Todos aqueles que ensinam têm que se preparar, ler, meditar a palavra do Senhor, estudar tudo que vai ensinar e viver também o que ensina. Se ensina honestidade, vive uma vida honesta. O mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia. Jesus, o mestre dos mestres, o doutor incomparável, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Jesus sentia amor pelas pessoas. Ele ensinava com amor. É isso que nós também devemos ter, amor pelas pessoas. Se o professor vai para frente de uma classe dominical, gente, que tenha amor pelos alunos, que tenha amor pelo ensino, que ensine com amor, que tenha prazer em ensinar a palavra santa do Senhor. Diferente dos escribas, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Igual está escrito em Mateus, versículo 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Quem não ama Jesus, odeia Jesus. Quem odeia Jesus, não ama. É assim a vida. Há apenas dois caminhos. Um que vai para o céu, um que vai para a perdição. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que servem a Deus e tem aqueles que não servem. Não existe meio termo. A verdade emanava na pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: ou amar Jesus ou odiar Jesus. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. A fim de ensinar
ensinar os discípulos acerca da humildade. Grande qualidade de Jesus que nós devemos ter como exemplo é a humildade. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida. João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, versículo 13 ao 15. Grande exemplo de humildade Jesus deixou para nós. E nós devemos seguir esse exemplo. Sermos humildes. Nunca querer ser mais do que alguém. Que Jesus, sendo o mestre dos mestres, o Filho de Deus, ele foi humilde. Ele se encurvou diante de homens leigos. Que esse ensino a gente pegue para nossas vidas. Uma ordem de Jesus antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, como está em Atos 2, versículo 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, versículo 14 ao 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. A palavra santa. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Antes de ensinar, devemos aprender. Aprender para poder ensinar. A doutrina dos apóstolos, o texto de Atos 2:42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescentava que em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Sempre que temos novos crentes na nossa igreja, temos que ter o cuidado de zelar por essas pessoas que são novas convertidas, que precisam se alimentar para amadurecimento espiritual. Não somente os novos convertidos, mas mesmo todos os crentes precisam da palavra, precisam aprender, precisam ter o hábito de ler, de meditar, de estudar essa santa e gloriosa palavra do Senhor, para firmar cada vez mais na presença do Senhor, para aumentar cada dia mais a sua fé, a fé em Jesus, e também a esperança de um dia morar com o Senhor. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, como está em Atos 5:42. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 20, versículo 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial em sua igreja. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi necessário. Precisa ensinar a igreja. Na igreja precisa ter mestres. Louvado seja Deus, que nas nossas igrejas tem a escola dominical, tem estudo bíblico. Semanalmente tem o ensino da palavra. O mandato "Fazei discípulos" inclui intrinsecamente o ensino da palavra. A palavra nunca pode ser deixada de lado na igreja. É necessário o ensino. Todos devemos aprender. Uma necessidade urgente da igreja para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à igreja mestres e é preciso que ele invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica.
a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4:14, Oséias 4:6. Aquele que aprende, aquele que se dedica ao ensino, aquele que está sempre presente na igreja, na escola dominical, nos ensinos bíblicos, orações, aquele que é frequente, assíduo na igreja, que estuda, que medita a palavra do Senhor, ele é mais difícil cair na lábia dos falsos profetas, porque ele espiritualmente ele está amadurecido. Do contrário, aquele crente que não vai no estudo bíblico, que não vai na escola dominical, que não tem o costume de estudar a Bíblia, esse é mais fácil cair na lábia dos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que ser aluno. Além de ser mestres, ser aluno. Aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Aquele que ensina, ao preparar a sua lição dominical, a preparar o seu estudo, ele, antes de ensinar, ele aprende que a santa palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais estuda, mais aprende. Quanto mais aprende, mais tem sede de aprender, tem vontade de aprender, de estudar a palavra. Isso é contínuo, é permanente e é um aprendizado diário. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2, 10, 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 4:13. Na época atual, que a tecnologia vem a cada dia mais avançando, se a gente
Se a gente não tiver aquele costume de ler, aquele hábito, tudo que a gente precisa, a gente vai na internet. Com o tempo vai perdendo a vontade de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. Tudo o que quisermos vai na internet. E lá tem muitas coisas boas, muitas coisas verdadeiras. Porém, há também os falsos mestres, os falsos doutores, que também pode enganar muitos. Então, o hábito de leitura nós não podemos esquecer. Devemos continuar tendo esse costume até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O hábito de ler, o hábito de estudar. Estudo para amadurecimento da nossa vida espiritual. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais desejo temos de estudar, de ler. O preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 3, 12 ao 26. Devemos ter comunhão com Deus e deixar que o Espírito Santo, estudar a Bíblia e deixar que o Espírito Santo nos use como instrumento. Que Ele fale em nossas vidas. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para o discipulado permanente. Chegamos à conclusão da lição de hoje. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Muitos dizem, se estudar, fazer curso de teologia, esfria a fé. É falsa essa ideia. Quanto mais estuda, mais temos fé na palavra do Senhor. Mais raízes adquirimos na nossa vida cristã. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado que ele na época. Atos 17, 15 ao 34. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, que têm a responsabilidade com a palavra de Deus, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão
e temor a razão da nossa esperança, como está em 1 Pedro 3,15. A igreja precisa de obreiros compromissados com a palavra de Deus. Obreiros que tenham amor pelos outros, amor pela palavra de Deus, amor por Jesus. Que sejam mansos, que tenham um autocontrole, que saiba responder com mansidão. A igreja atualmente está precisando. E de ensinadores, de mestres responsáveis e que dê testemunhos de tudo que ensina. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Que a cada dia esse desejo de aprender a palavra do Senhor aumente em nossas vidas. E que Jesus aumente a cada dia o amor que nós temos por Ele, o amor que temos pelos irmãos e o amor pela santa e gloriosa palavra. Fique com Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a família de cada um. Fique com Jesus.